Olá pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula número 7 do curso de Projetos Elétricos. Eu sou o professor Rafael Barros e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da simbologia e dos diagramas que são utilizados em projetos elétricos. Vamos falar dos principais símbolos elétricos, dos diagramas unifilares e dos diagramas multifilares. Então, pessoal, a simbologia ela pode ser considerada uma espécie de linguagem gráfica, né? Por meio da qual as informações e especificações do projeto elétrico são expressas. Então, esses símbolos eles são utilizados especialmente nas plantas, né? Nos desenhos das plantas baixas, onde os pontos elétricos são localizados na instalação, né? Há alguns anos atrás, existia uma norma técnica da ABNT, que era a norma ABNT-NBR 5444. Né? Essa norma ela especificava quais eram os símbolos para cada equipamento elétrico que deveriam ser utilizados numa instalação. Contudo, essa norma foi cancelada, né? Ela foi descontinuada e não existe nenhuma substituta para ela. Então, dessa forma, hoje não existe nenhuma exigência com relação ao tipo de símbolo elétrico que vai ser utilizado no projeto. Contudo, essa simbologia ela deve ser padronizada, né? A gente não pode utilizar qualquer símbolo, mesmo sem a exigência da norma técnica. A simbologia ela deve ser padronizada, ela deve estar explícita na legenda do projeto. Então, todo projeto ele deve conter lá uma legenda de símbolos informando o que é cada símbolo que está sendo utilizado. E ela deve ser também clara e intuitiva, né? Então, você não vai colocar símbolos que não tenham nenhuma relação com aquele equipamento que você está tentando representar, ok? Mesmo sem estar mais em vigor, a norma NBR 5444 ela continua sendo para a gente uma boa referência, né, para a construção da simbologia de um projeto elétrico. E de fato, muitos símbolos, muitos projetos que vocês vão encontrar, eles continuam utilizando a simbologia da NBR 5444. Então, a gente vai ver aqui nas próximas páginas aqui, alguns desses símbolos que estavam presentes na norma e que continuam sendo utilizados, né? Talvez a gente encontre em alguns projetos variações dessa simbologia, mas no grosso modo eles continuam sendo válidos, ok? Então a gente tem aqui símbolos relacionados aos eletrodutos e aos condutores, tá? Então, por exemplo, um condutor embutido no teto ou na parede, ele é representado como sendo um traço contínuo, né? E aqui é indicado qual é a área da seção transversal desse eletroduto. O eletroduto embutido no piso, ele vai ser representado por um traço tracejado, tá certo? E aqui a seção transversal do eletroduto também. No caso dos condutores, eles são indicados por traços sobre os eletrodutos. Então, por exemplo, o condutor fase, eu tenho aqui o eletroduto e um risco, um traço aqui transversal ao eletroduto. Isso aqui indica que no interior do eletroduto há um condutor do tipo fase. Se o condutor for do tipo neutro, ele vai ter esse símbolo aqui, né? Como se fosse um L de cabeça para baixo no eletroduto também. Então indica que há um condutor neutro naquele eletroduto. Se for um condutor do tipo retorno, ou seja, aquele utilizado para o acionamento das lâmpadas, né, da iluminação, então ele é um meio traço só, ele não vai cortar o eletroduto, ele vai ficar só aqui. Isso aí indica o retorno, e o terra ele é um T. Então, se a gente tiver um eletroduto com esses cortes aqui, significa que há condutores com desses respectivos tipos dentro do eletroduto. E na prática a gente vai ter não só eles isolados assim, né? A gente tem em sequência, uma fase, um nêutron, um retorno, um terra, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem um símbolo da caixa de passagem no piso, né? Indicando as dimensões da caixa de passagem. Um símbolo para o quadro geral de força e luz, né? O quadro elétrico aqui é uma caixa cortada, embutida na parede.
O quadro de medição, que geralmente fica na entrada, no padrão de entrada, né? Também está indicado aqui com as iniciais MED. Eu tenho o símbolo de um ponto de luz fluorescente na parede, um ponto de luz incandescente no teto e um ponto de luz incandescente na parede, tá? Então, um círculo ou um círculo rodeado por um retângulo, indicando aqui o circuito que atende àquela iluminação, o retorno que atende à iluminação e a potência dela, ok? Aqui é com relação aos interruptores. Então eu tenho aqui interruptor de uma única seção, de 2 seções, de 3 seções, indicando os respectivos retornos que são acionados por esse interruptor. Tenho ainda o interruptor paralelo, que é também conhecido como three-way, ou o interruptor intermediário, no caso do four-way, ok? Com relação às tomadas, então eu tenho uma tomada de luz, uma tomada na parede, uma tomada uma tomada na parede baixa, né? Ou seja, com 30 centímetros do piso, uma tomada na parede média, ou seja, com 1,3 metros do piso e uma tomada alta que vai ter 2 metros do piso, né? Todas elas sendo indicadas com sua respectiva potência e o circuito que alimenta essa tomada. Aqui a gente tem uma planta baixa, né, com a representação de um projeto elétrico contendo todos esses símbolos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tomada sendo atendida por o circuito 14. Esse circuito ele chega na tomada através de um eletroduto que está embutido no piso, né, porque é tracejado. E aqui no eletroduto eu tenho uma fase e um neutro correspondente ao circuito 8, né? E assim sucessivamente. Vamos pegar aqui uma lâmpada. A lâmpada está aqui sendo atendida por uma lâmpada incandescente de 40 watts, sendo atendida pelo circuito 8 também e pelo retorno H, né? E assim sucessivamente. O interruptor que tem esse retorno H, ele está aqui, Então aqui tem o interruptor que possui o retorno H. E assim a gente tem toda a representação, né, de toda a instalação elétrica através desses símbolos. A gente vê que a simbologia é uma forma de simplificar a representação do projeto. Imagine que você tivesse que desenhar de forma literal, né? Realmente um eletroduto, um condutor, vários condutores, a seção de cada condutor, a lâmpada em si, tudo isso se ficaria muito complexo de representar. Então a simbologia ela vem tornar mais fácil e mais esquemática, né, essa representação, ok? A gente vai ver que uma das coisas que a gente vai aprender aqui no curso, ao final, é fazer a leitura de um projeto elétrico. Então, se você apresenta isso aqui para uma pessoa que é leiga, ela vai pensar que isso aqui é o quê? Uma teia de aranha, né? Não vai ter a condição de interpretar o significado disso aqui. Mas nós estamos estudando, vamos continuar estudando e vamos conseguir receber uma planta dessa e conseguir ler e interpretar exatamente o que tem posto aqui, ok? Bom, com relação aos diagramas elétricos, né? Vamos falar primeiro dos diagramas multifilares. Os diagramas multifilares, eles são a representação gráfica das conexões elétricas entre todos os condutores da instalação, tá? Então, ele é útil para especificar a ligação de um equipamento em detalhes. Então, eu quero, por exemplo, saber como eu vou fazer a ligação de um motor, de uma lâmpada, enfim, com a minha rede elétrica. Como vai ser feita isso aí? Eu vou utilizar um diagrama multifilar para essa tarefa, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Desenhar o diagrama multifilar da ligação de uma lâmpada incandescente na rede elétrica, né? Não poderia ter um exemplo mais simples, apenas uma lâmpada ligada. Então eu vou ter o que? A minha rede elétrica, fase neutro, a lâmpada e o interruptor para acionar a lâmpada, né? Ou seja, alguma coisa desse tipo aqui, né? Eu tenho a minha rede neutro, fase, eu vou ligar a minha lâmpada, né? Uma dos terminais aqui do receptáculo vai ser ligado no neutro e o outro terminal vai ser ligado no interruptor, né? Que esse cabo aqui é justamente o que a gente chama de retorno.
Então, esse retorno vai ser conectado no interruptor e o outro terminal do interruptor vai ser ligado justamente na fase, né? E esse interruptor é justamente o que vai permitir que a fase chegue ou não na lâmpada, né? Por isso que ela é acionada por ele. Então, como é que eu represento isso aqui num diagrama multifilar? Vamos lembrar o seguinte, o nome multifilar ele é dado justamente porque todos os condutores da instalação são representados no desenho. É isso que difere o multifilar do unifilar. No unifilar eu tenho a representação de apenas um traço para todos os condutores. Aqui não, para cada condutor eu vou ter um traço, ok? Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Inicialmente eu vou representar o meu condutor fase, tá certo? Em seguida representar o meu condutor neutro. E aí eu vou fazer a ligação do condutor fase no meu interruptor, tá? Eu vou fazer a ligação fase aqui no interruptor. Esse interruptor, por sua vez, ele vai estar ligado na lâmpada. Esse cabo aqui é justamente o retorno. E a lâmpada, por fim, vai estar ligada no neutro. Então, esse é o meu diagrama multifilar dessa ligação, ok? Então, vocês percebem que eu tenho aqui um condutor, um traço para cada condutor, né? E eu tenho uma ligação detalhada de como vai ser feita a instalação da lâmpada, tá? Agora, vamos falar um pouco dos diagramas unifilares. A representação de uma instalação elétrica inteira na forma de um diagrama multifilar resultaria em um esquema complexo e de difícil interpretação. Por isso que o diagrama multifilar é utilizado apenas para ligação de equipamentos específicos que exijam um detalhamento maior. Então, por exemplo, se eu quiser representar uma instalação de uma residência inteira na forma multifilar, eu vou ter um diagrama muito complexo, inclusive de difícil leitura, e que não agregaria muito desde que eu conseguisse representar aquela mesma instalação de uma forma mais simples, né? E essa forma mais simples é justamente o diagrama unifilar. Ele recebe esse nome por quê? Porque eu não vou representar todos os condutores da instalação, eu vou representar todos os condutores em um único traço. Isso dá um nome unifilar a ele, tá? Então, ele representa as ligações elétricas de maneira simplificada, em que todos os condutores são representados por um único traço. Bom, e agora a gente vai resolver o exemplo 2, que consiste em desenhar o diagrama unifilar da ligação de uma lâmpada incandescente na rede elétrica. Ou seja, é o mesmo exemplo que nós resolvemos anteriormente, só que lá nós fizemos o diagrama multifilar, né? Então vamos para esse mesmo exemplo agora, ver como seria o diagrama unifilar, tá? Bom, então nesse caso eu vou representar, eu tinha comentado, né, todas as fases por um único traço, tá? Isso aqui vai estar representando todas as fases da instalação. Só que eu preciso indicar o que é que tem aqui nesse único traço, né? E aí eu vou dizer, olha, tem um neutro, a gente já viu isso lá na parte de simbologia, né? Isso aqui está representando o neutro, e tem uma fase. Então eu vou fazer esses dois traços representando um neutro e uma fase. Eu indico também, geralmente, qual é o circuito correspondente desse neutro e dessa fase, né? Aqui eu vou colocar como se fosse o circuito 1, tá? E aí a lâmpada ela vai estar conectada justamente no meio desses condutores, né? Então eu vou representá-la aqui com essa simbologia de um círculo, tá certo? Falta o quê? Falta o interruptor. O interruptor, sim, aqui eu só estou informando qual é o circuito da lâmpada, né? Ela também está sendo alimentada pelo circuito 1. Então o interruptor eu vou desenhar ele aqui também com um único traço, tá? Ele está sendo conectado à lâmpada. E o que é que tem conectando nesse interruptor aqui? Eu tenho uma fase, né? A fase do circuito 1, e eu tenho um retorno. Esse retorno é justamente esse condutor aqui, né? Que liga, que está entre a fase e a lâmpada, né? E aí eu vou dizer que esse retorno, eu vou dar um nome a ele, vou chamar de retorno A. Esse retorno A ele vai estar presente aqui tanto no interruptor quanto na lâmpada, tá? E aí eu tenho a representação.
Por fim, eu estou dizendo que esse circuito ele continua após a lâmpada, ele não se encerra nela, né? Então, após a lâmpada, o circuito continua com a fase e o neutro do circuito 1. Ok? Então, essa é a minha representação de diagrama unifilar para esse caso aqui. Perceba que é uma representação bastante simples, né? Mas que contém todas as informações necessárias, né? Então eu posso interpretar aqui e dizer que tem uma fase e um neutro sendo conectada a uma lâmpada, sendo que a lâmpada ela recebe somente o neutro, porque a fase desce para o interruptor e esse interruptor retorna para a lâmpada o retorno A, né? E ainda em sequência passa pela lâmpada a fase e o neutro do circuito 1 e segue aí para outras partes da instalação. Então percebam que para interpretar o diagrama unifilar eu preciso também ter um certo conhecimento prévio, né? Eu preciso saber que a lâmpada só recebe o neutro aqui, né? O neutro e o retorno. Por isso eu sei que essa fase que está representada aqui não fica na lâmpada, ela desce para o retorno. Mas essas são instalações tão simples, né, que eu posso omitir esse tipo de informação. Por quê? Porque já é de conhecimento geral de todos que a lâmpada ela vai ser conectada a um neutro e a um retorno, né? Agora, se fosse um equipamento que não tivesse a sua ligação tão conhecida, né, um equipamento diferente, um motor diferente, enfim, algum equipamento mais complexo, aí sim eu precisaria representar por um diagrama multifilar, porque ninguém sabe como é de fato a instalação dele, né? Mas no caso de instalações residenciais, em que eu tenho as conexões bastante conhecidas, eu posso simplificá-las por meio de diagramas unifilares, né? Porque eu ganho em simplicidade, ok? Então, por fim aqui, os diagramas unifilares são utilizados tanto nas representações de planta baixa para a localização dos componentes, quanto na especificação dos quadros elétricos, tá? Então, toda instalação tem que ter lá a representação do diagrama unifilar dos quadros elétricos, tá certo? O diagrama ele deve ser elaborado de maneira clara e com uso padronizado de símbolos, pois ele é a base de informações principais para o profissional que queira executar o projeto, né? Se vocês visitarem uma obra em que está sendo executado o projeto elétrico, vocês vão ver lá que o pessoal trabalha com o diagrama unifilar na mão, né? Esse é o guia, é a orientação de como serão feitas as instalações na planta. Então ele precisa estar muito claro e feito com símbolos padronizados para que qualquer pessoa possa fazer a leitura. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos a 7ª aula do curso. Nós falamos aqui sobre a simbologia que deve ser utilizada nos projetos elétricos, os diagramas multifilares e os diagramas unifilares. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade para fornecer feedback ao professor. E nos vemos na próxima aula.